Aí falei, seu Antônio, me conta. Tintim por tintim. Ele falou, seguinte, quando terminou a guerra, né, eles começaram a... As pessoas ficavam andando de um lado para o outro, porque sabia. Porque não havia, não tem... Sem rumo, né? Porque ninguém tem certidão de identidade, não tem ninguém, as pessoas não sabiam onde moravam, não tinha referência geográfica. Aí o Estado começou a organizar de acordo com grupos linguísticos. Ah, você é Macua? A Macua é do norte, então vamos para o norte. Você é Quimbando, você é Chimango, você é Banto, você é... Então eles foram se organizando assim, depois foram aproximando, viveram anos em campos de refugiados, até chegar nas aldeias. Então essa era uma das aldeias lá na Mali. Quando nós viemos para cá, sentamos todo mundo, o chefe, o Régulo, né, fez assim, falou assim, gente, estamos aqui, vamos ficar aqui, nossa terra agora, né? O que a gente precisa aqui? Alguém falou assim, tudo. Não tem nada. Falei, é verdade, tem tudo. Mas como é muita coisa, o que a gente acha que a gente tem que privilegiar? Aí eu falei assim, o moço lá falou assim, acho que são as crianças, porque nós já somos velhos mesmo, vamos morrer mesmo, mas os meninos precisam de... Opa. Então, vamos lá. Então, para criança, o que a gente acha que as crianças precisam? Não é? Precisa de muita coisa. Eu falei, claro, todo mundo sabe, mas o quê? Alguém falou, a escola. Eu falei, então tá bom, então nós já sabemos que precisa de escola. Aí ele falou, quem é que sabe construir escola aqui? Aí o senhor Antônio levantou a mão. Eu sei. O senhor constrói, senhor Antônio? Eu construo. Tá bom, então você pode construir em tal lugar. O senhor Antônio levantou e foi embora. Não continuou na reunião, não, porque já tinha resolvido a parte dele. Foi construir a escola. Foi no meio do mato, catou um mercado de pau, pior do que esse aqui. Foi lá, botou palha, fez os trançados, juntou barco, uma semana ele construiu a escola. Foi lá no chefe, no Régulo, e falou assim, a escola está pronta, o senhor pode começar a funcionar. Falou, senhor Antônio, muito obrigado e tal, bacana, mas a gente não tem professor, então, mas assim que arranjar o professor, a escola está pronta. O senhor Antônio falou, não, então não está certo, não. Você devia ter o professor já? Falei, não, mas não altera, né? Falou, altera sim, porque a escola eu gastei uma semana trabalhando. Tá pronto, vocês não vão usar, vou ficar esperando aparecer um professor. Sabe como é que é difícil ter professor, ninguém sabe, né? Então, mas vai estar certo. Falei, não está certo, não, está errado. Vocês tinham que ter professor. Aí começou um bate-boca. Final desse bate-boca, seu Antônio fechou o tempo. Eu falei assim, eu fiquei bravo. Falei, então eu quero receber. Já que... mas você não combinou isso? Falei, mas você também combinou ter professor, se não arranjar, você tem que pagar pelo que eu trabalhei. Falei, não é correto. Falei, mas eu quero. Vocês também não fizeram correto na área do professor? Eu trocava assim. Aí o réu falou assim, então faz o seguinte, o senhor pode ir de casa em casa cobrar. Se as pessoas aceitarem pagar, não pode cobrar. Ele foi de casa em casa. O que a senhora sabe fazer? Ela perguntou. Eu sei plantar machamba, fazer roça. Então só vai ficar uma semana lá na escola ensinando a fazer machamba. E o senhor? Eu sei torrar caju. Senhor, eu sei fazer capulana, roupa de pano. Eu sei fazer não sei o que, entendeu? Ele pegou todos os adultos da aldeia e cobrou deles o que sabiam fazer. E eles, durante uma semana, iam fazer e ensinar isso na escola. Foi o preço da moeda que ele botou. Coisa mais linda. Eu falei assim, e aí? Daí que todo mundo pagou? Falei, todo mundo pagou, todo mundo foi. Eu falei assim, e aí? Aí você viu lá, né, que dá lá um movimento e tal. Foi muito engraçado, né? Porque passado uns meses apareceu a professora, né? Olha, eu sou a professora e vim dar aula. Os caras só volta amanhã, porque hoje não tem horário. Só... não tinha horário para ela. Já estava tão organizado, já estava tão acomodado, tudo funcionando direitinho. Tudo, tinha horário para todo mundo, tinha jeito todo mundo que vai. Essa escola que eu conheci lá, eu comecei a comprar, ela nunca fechou. É mesmo? Ela funcionava todos os dias, inclusive sábados e domingos. Qual é a cidade mesmo? Namalima. Namalima. Uma vila, Namalima, na Nampula. Que coisa mais linda, gente. Eu falei, seu Antônio, o senhor imaginava isso? Eu não imaginava, não. Né? O senhor fez? Eu falei, mas funcionou? Ele falou, funcionou, lá não para. Todo dia tem gente lá, deve estar bom, né?
senhor voltou lá? Eu falei, eu não, o povo que fica lá, eu fiz a minha parte, não sei o que e tal. Mas, São Antônio, me conta uma coisa, o que o senhor acha que virou? O que o senhor pode aprender dessa história toda? Ele falou, Tião, eu acho que a gente pode aprender o seguinte, que para educar uma criança, a gente precisa de toda uma aldeia. Falou, São Antônio, me dá cá um abraço, muito obrigado. Onde você vai? Falou, vamos embora. Não precisa aprender mais nada, vamos embora para o Brasil. Agora eu quero viver isso. Eu quero ser juntador, formador de aldeia, convocador de aldeias. Porque nós precisamos para cada menino nós precisamos de convocar uma aldeia. Então, essa ideia, eu vim louco com isso, sabe? E botei com o meu povo, gente, como é que a gente convoca uma aldeia para não perder nenhum menino? Né? Quer dizer, isso. Então, isso virou, quer dizer, se nós educadores, né, tivermos uma causa e convocarmos uma aldeia, não é por isso? Ninguém nos segura. Ninguém nos segura. Né? Porque a escola rompe com os muros, rompe com os modelos, rompe com, sabe, a lógica cartesiana que ela vive, porque ela vai envolver as pessoas. E aí, né, eu percebo, né, que tem experiências como essa que você citou, né, do filme, assim, que eu já sei. Tem um documentário chamado Educação.doc, né, da Laís Bodansky. Ela saiu pelo Brasil mapeando e documentando histórias de escolas públicas do Brasil, do Ceará, do Rio, do Ceará, tudo quanto é lado, né, que eram completamente, absolutamente fora da curva do modelo. Tem experiências geniais, geniais, sabe? Assim, as pessoas daquela escola resolveram. Partiu de quê? Às vezes partiu de uma pessoa, de uma diretora, de um professor, de alguém que puxou, né, uma bandeira, as pessoas foram, ele levou aquilo, né, sustentou aquilo, e aquilo, as pessoas. Então a gente vê experiências desse tipo, né? E a gente vê, por exemplo, as experiências de São Paulo, dos jovens que ocuparam as escolas públicas de São Paulo recentemente, né? Milhares deles. Quer dizer, foram para dentro da escola, não depredaram, mantiveram tudo limpo, não gastaram nada que a escola tinha, com maior ordem e tal. Queriam fazer um curso de quê? Eles tinham um curso de filosofia, discutiram ética, dançavam, cantavam. Quer dizer, eles falavam de cidadania, de coisas que eles não têm no dia a dia. Quer dizer, estão dando sinal para ele, moçada, nós queremos sobre isso. A gente quer isso, a gente quer ser mais humano, sabe? Ele não quer ficar com essa lógica. Então tem experiências, tem exemplos, tem piscadelas fortes, né, que demonstram. E que a gente pode, né, quando você tem uma boa causa, você convoca, né, essa aldeia, vai, né, as pessoas vão. Né? É claro que você não vai sair, todo mundo vai junto, vai para adesão, vai adesão, lógico, e é um processo que vai, entendeu? Algum dia você está numa cidade que se assume como tal. Quer dizer, a gente gastou, sei lá, esse tempo no Jequitinhonha, mas quando você aprende a fazer aquilo, quer dizer, você, né, aí é a questão da mais-valia, né? Na próxima vez que você for, você vai gastar menos tempo, claro, você já sabe o caminho das pérolas e o caminho das pérolas. Né? Então, essa lógica, né? A gente teve, por exemplo, em Araçuaí, no Jequitinhonha, que a gente saiu, criamos primeiro uma UTI educacional, que é para salvar os meninos do analfabetismo depois de não sei quantos anos na escola. Convocamos a aldeia. Tiramos todos os meninos do analfabetismo, não ficou nenhum para trás. Só que estava no nível, né, da suficiência. Eu falei, não, mas a escola não produz suficiência. Isso é um indicador da secretaria. Eu quero produzir excelência. O que é ser excelente? Então, você tem que sair desse lugar, né, e construir uma cidade que seja educadora. Então, nós saímos da UTI para uma cidade. Depois pensamos uma cidade sustentável. Então, é um movimento de desafios, né, de construções e de as pessoas se envolvendo a partir do que tem, né, e passo a passo, e vão engajando, mas a bandeira vai sendo fortalecida com tal. Né? Então, e aí quando a gente fez isso, as cidades em volta começaram a perceber também. Então nós fomos para a cidade vizinha, tá, vamos construir aqui uma UTI, mas não vou ficar na UTI, eu já estou pensando na UTI para construir uma cidade. Então a gente sabia, tinha muitas perguntas, muitas coisas. E uma das coisas muito interessantes é uma Virgem da Lapa, uma cidadezinha de 16 mil habitantes. Projeto. Então nós criamos lá uma biblioteca, cidade educadora. E eu lembro que no dia da inauguração,
eu levantei a seguinte lebre. Eu falei assim, quem sabe, né, essa biblioteca que nós estamos criando aqui para a cidade, etc., né, essa biblioteca, um dia pode ser uma biblioteca que vai funcionar todo dia, 24 horas. Será que um dia essa biblioteca poderia ser uma biblioteca 24 horas? Porque eu não conheço, no Brasil não existe nenhuma biblioteca pública aberta 24 horas. Então, quem essa pode ser a primeira, né? Então, e aí o prefeito estava do lado, autoridades, aí eu não sei se ele se sentiu na hora meio assim, ameaçado. Ele falou assim, você está nos provocando? Eu falei, estou desafiando todos nós, que se é a primeira biblioteca no Brasil a funcionar 24 horas. Estou te dando uma oportunidade. Que nem banco 24 horas, tem cadeia 24 horas, hospital 24 horas, biblioteca 24 horas. Ele virou assim, era o ano 2007, 2008, mais ou menos. Falou, quantos gols que o Romário fez? Eu falei, 1000, estou falando, né? Ele falou assim, quantas pessoas são credenciadas, têm carteirinha da biblioteca? Eu perguntei, quantas, meninas? 95. Né? Ele falou, então vou fazer o seguinte, o dia que tiver 1000 pessoas com carteirinha, né? Vocês podem me procurar que eu vou mandar uma festa. Eu falei, opa, peguei o microfone e falei, olha, então vou fazer o seguinte, o dia que tiver 1000, o prefeito vai dar uma festa. O dia que tiver 2000 pessoas, eu dou a festa. Quem sabe um dia nós vamos ter uma biblioteca que tem mais leitor do que eleitor. Ele olhou para mim, eu falei, truco. Ele olhou assim, riu. Bom, passou então. Aí, passados 6 meses, eu recebo um recadinho, nós temos 1038 pessoas que são cadastradas, então leitores do livro, né? São fichados da biblioteca. Eu falei, que legal. Falou, fala lá com o prefeito para dar festa, senão eles esquecem. Falou, mas tem uma coisa, sabe que tem uma menina, 9 anos, chamada Jéssica, nesses 6 meses ela leu 210 livros. Eu falei, o quê? 210 livros. Eu falei, gente, então peraí, mudou de figura. Nós estamos falando agora de Guinness Book, nós estamos falando de campeonato Cadê mundial. A Jéssica, Tião? Né? Onde está a Jéssica? Jéssica, eu vou te mostrar, vou te dar uma foto da história dela ali. Quero saber. Vai saber. Eu falei, nós vamos Guinness Book, campeonato mundial de leitor de livros, bicho. Quer dizer, aquilo para nós foi, né? Tão sutil, né? Uma coisa tão assim, para ela. Então, o que a gente fez, né? Na parede principal da biblioteca, a foto da Jéssica. E os concorrentes da Jéssica com a foto do lado. E debaixo do nome dela, nós botamos um livrômetro. Não tem impostômetro, sonegômetro, é livrômetro. Né? Mede. Muito bom, muito bom. E aí criou-se na comunidade um grupo de leitores para avaliadores dos meninos, para saber se eles estão lendo de verdade. Vocês só não vão lá e troca um livro pelo livro, para aumentar o score. Né? Então isso virou um negócio que tinha pouco mais de 1000 livros, tem 5000 livros. A Chazé começou a receber livros. Ela virou uma referência. Então, quando ela passava-se para ir na biblioteca, lá vai a menina. A menina lá dentro tudo atrás. E aí, você chega perto dos meninos lá, quantos livros você lê esse ano? Uns 40. Eu falei, rapaz, não aparece nem na foto, nem na lista dos 10 maiores. Tem que ler mais. A Jéssica está lá. 1000 e tantos livros. Ela tinha 9 anos na época. Uma moça bonita, toda simpática. Mas aquilo mudou a cidade, sabe? Então, é um mote, um referencial. Por quê? Porque a história dela, cara, imagina, você conta isso pro cara, o cara um dia fala assim, eu queria uma notícia de educação. Eu falei, vai lá entrevistar a Jéssica. Pô, eu quero mostrar no meu programa. Ela virou, entendeu? Celebridade, vai pro jornal e tal. A mãe chora de emoção, porque a mãe recebe analfabeto. E a Jéssica, né? E aí ela, o Joab e o outro menino lá, tem um monte, e assim foi juntando, quer dizer, ali criou-se, né, uma relação afetiva. E aí a gente pega essas coisas, né, quando a gente percebe, sabe, esses pontos do doce, né, quer dizer, o cara dá a piscadela na hora certa, no lugar certo, e fala, opa, é isso que eu precisava. Né? E isso surgiu, né, de pessoas se envolvendo, discutindo, algum falando, quer dizer, você está atento a pegar e a transformar essa situação. Né? Então, com isso, eu percebo o seguinte, quer dizer, quais são os limites, né, que se coloca para a nossa educação? São os limites da nossa humanidade. Né? Da nossa humanidade, o que nós queremos ser com isso? Né? Agora, se a gente cai na lógica disso como
sinônimo de escolarização, é um reducionismo, porque aí nós vamos ter que responder o seguinte: bom, nós queremos que essa escola forme o quê? Gente para o mercado ou bons cidadãos? Gente do bem ou gente esperta para ganhar dinheiro? É gente que faz sucesso na vida ou gente ética? Nós temos que resolver. Essa é uma discussão ampla que a gente tem que fazer nesse país, né? E nós precisamos encontrar um caminho para fazer as duas coisas. Para criar, para formar gente para o mercado e ética ao mesmo tempo, e bom cidadão. E aí como é que você faz? O que é um mercado ético? Entendeu? Tem que ser ético. Exato. De justiça social, de equilíbrio, de respeito à natureza, né? Não pode todo mundo esgotar os recursos, etc. Que todo mundo vê. Quer dizer, é possível? É. Então, quando eu percebi isso, quer dizer, aonde você tem referencial? Por isso, eu defendo isso muito em todo lugar. Eu falo cada vez mais nisso. Acho que todas as escolas, de todos os níveis, em todos os patamares, desde a prézinha até o pós-doc, deveriam fazer tudo que estão fazendo, mas eles deveriam fazer tudo que estão fazendo baseados nos princípios da Carta da Terra, nos 16 princípios. Por quê? Porque a Carta da Terra, para mim, é o documento, a coisa mais importante que a humanidade produziu no século XX, né? Que foram mais de 5.000 pessoas e instituições de 185 países que passaram mais de 10 anos discutindo para tirar uma síntese que seria assim: qual que seria a carta que rege o nosso condomínio? Como é que a gente vive nesse condomínio chamado Terra? Como é que tem que se comportar aqui uns com os outros, para o bem-estar do coletivo e em relação ao cenário onde vive? São 16 princípios. Então, se você formar, né, engenheiros, médicos, advogados ou professores ou sei lá o que for, baseado na Carta da Terra, com essa orientação, você continua no mundo da ética, do ethos, no mundo da justiça social, e você vai crescer, sabe, de acordo com a proporcionalidade que é possível. Então, quando você coloca isso, você fala: opa, então eu tenho um marco referencial. Né? Como é que a gente pratica isso? Né? Bom, lá do prédio eu estou brincando com isso. Como é que se incorpora isso no desafio? NMDI. E como é que se coloca isso como essas questões? Por exemplo, lá no Maranhão, a minha questão, como água, ou como eu falo com meus jovens no de Araçuaí, como é que eu não vou perdê-los, né, por causa de cana. Né? Mas aí você tem alguns desafios. Alguém fala: peraí, mas os meninos do Jequitinhonha, os jovens, eles querem ficar na roça. Não, eles querem isso, querem computador, querem tecnologia, ela chega lá. Então, só que aí você tem duas coisas. Bom, ótimo, é um desejo, é correto, eu tenho que dar para eles. Só que eu tenho que pensar o seguinte: um curso de informática, um telecentro, uma formação em aprender programas, individualmente. Tudo bem. A pergunta é: isso vai me ajudar a que as pessoas construam uma cidade, que meu lugar é aqui com o Dr. Paraneto? Eu falei: não sei. O que faz? Então, isso te leva a você pensar o desafio. Só pensar se esses meninos pudessem se apropriar desse equipamento e transformar recursos para que eles possam permanecer. Então, essa era uma ideia que me encucava. Aí, um dia eu estava em São Paulo com um amigo, almoçando. Chegou um amigo dele, que era, por acaso, um diretor da IBM. Sentou, ele se apresentou e falou: pois é, foi o que você está fazendo? Ah, pois é, nós vamos montar uma fábrica de software lá em Campinas. Aí eu me interessei pela história e falei assim: por que em Campinas? Não, porque Campinas, você sabe, tem a Unicamp, Campinas é caminho Rio-São Paulo, estratégico, tem energia, condução, praticidade, mercado e tal. Ele me olhou assim e falou: por que você está perguntando isso? Eu falei assim: mas ele não tem graça nenhuma, né, você fazer em Campinas. Falei: por quê? Fácil. Eu falei: você tinha que fazer isso lá no Jequitinhonha. Ele falou assim: mas lá no Jequitinhonha não tem nada. Eu falei: por isso mesmo. Ele falou: mas lá não dá certo. Eu falei: vocês não fizeram no Vale do Silício? Que também não tinha nada. Não tinha nada, então de Vale, por isso do Vale do Jequitinhonha. Vale por Vale, eu sou mais o meu Vale. Mas aquela provocação, claro que não acabou o almoço com ele. Mas eu voltei com a ideia e trouxe: meninada, vocês querem aprender esse negócio? Né? Eu topo, vocês querem montar uma fábrica de software? Olha que sensacional. Mas tem jeito? Eu falei: claro, todo mundo é aprendido. Vamos aprender? Claro, aprendemos a fazer baixa complexidade, para média complexidade, uma fabriqueta de software.
Então, se você chega hoje em Araçuaí, os meninos têm uma fabricante de software que produz pequena, média e até grande complexidade, programas, etc, etc, inventam as modas. Sabe aqueles jogos da Mática que eu tinha falado lá? Ah, faz para computador, faz para smartphone. Ah, mas sabe aquilo? Ou seja, hoje tem um grupo que presta serviços, estão vendendo serviços, estão dando manutenção em computadores, estão dominando uma linguagem deles, mas com uma causa. A condição, isso aqui nós vamos pensar num dia essa cidade, né, uma cidade sustentável, tem garantia que a gente tenha essa produção de tecnologia sofisticada aqui. Você joga eles para um patamar de autoestima, sabe, assim, de lógica. Incalculável, sabe? E aí você vem puxando esses meninos, eles começam, mas aí tem uma coisa, né? Mas além disso tem um cinema, o único cinema claro, porque vai abrindo conhecimento, vai vendo possibilidades e o mundo é grande. Então, isso serve, quer dizer, o tamanho da encrenca, você vai colocar de acordo com o tamanho da sua perna. Né? Eu sou capaz de dar 2 passos por minuto, eu vou dar 2 passos por minuto. Eu sou capaz de dar 10, eu vou dar 10. Não. Agora, se eu não sou capaz de dar 1, eu vou dar 1. Começo no 1, mas eu não vou ficar no 1. Eu preciso um dia dominar a minha passada, né? Dominar esse passado. Quer dizer, eu acho que esse exercício, né, a educação é isso, né, esse exercício, a busca permanente do conhecimento do novo, né, do conhecimento do mesmo. Né, não é repetir fórmula, né? Sim. Então, e aí eu acho que aos educadores, né, para que serve o aprendizado? É aprendizado para ele gerar novos desafios. Né? E quando ele faz isso, ninguém o segura, né? Ninguém o segura, porque ele traz junto consigo a ideia de uma causa. Né? Então, por isso que eu não vejo, eu só vejo nisso como possibilidade efetiva, sabe? E é uma coisa que não acaba, porque as possibilidades elas vão se autoalimentando e se gerando e crescendo cada vez mais. A expansão ela é inevitável, né? E Tião, passando para uma parte prática, como que se financia isso? Como que se implanta uma ideia dessa na prática, né? Porque tudo precisa de algum recurso de algum lugar, nem que seja um mínimo, né? Como que faz? A nossa primeira experiência foi com a Fundação Kellogg. Quer dizer, depois que a gente foi lá e convencemos os caras e tal, eles falaram, bom, então você precisa disso. Eu preciso de pagar meu pessoal, claro. Eu preciso de educadores, eu preciso de pagar, não é trabalho voluntário. Para todo dia, trabalho de manhã, de tarde e noite, não pode ser voluntário. Claro. Então, resultado. Então eu consegui, a gente foi ampliando, a gente conseguiu o apoio de, sei lá, 10, 15 anos, aí foram levando. Então a gente percebeu o seguinte, que eu tenho 2 coisas, né, como desafio, assim, inclusive desafio institucional, para nós do CPCD. Ou nós temos uma boa causa, nós vamos atrair gente que quer nos associar, e vai associar com o que eles têm, e alguns têm aí esse recurso financeiro, material, equipamento, então nós vamos aceitar, queremos, precisamos, ou nós vamos pegar um bom desafio e vamos levar para essas pessoas, mas que eles sabem que é um grande desafio. Então eu acho que essa, por exemplo, essa primeira, depois as instituições elas foram surgindo ou nos buscando, né? Ou porque queriam, acreditavam que era fazer algo novo, um desafio. Outros, né, nós percebemos que eles tinham uma vocação, a gente vai lá e deu uma provocada e conseguiu religar. Então a gente foi procurando, ganhando os recursos financeiros para poder manter, né, a instituição, manter as pessoas, dar um plano de carreira para esses educadores, para que eles pudessem continuar, não é? E aí essa história do CPCD é assim, quer dizer, nos primeiros 10 anos do CPCD, praticamente todos os recursos que nós tínhamos vinham de fora do Brasil. Olha só. Ou ligados a essas fundações americanas e holandesas e das igrejas da Alemanha, né, que nos conheceram, nos viram e nos apoiavam. Aí, depois de 10 anos, nós começamos a ganhar prêmios, reconhecimento nacional, internacional. Aí vieram as fundações brasileiras. Né? Aí depois, com mais de 10 anos, isso,
Aí depois começaram a aparecer outras instituições, fundações, empresas, alguma coisa pública, né, de algum projeto específico de reconhecimento, municípios, estados. Né? E hoje a gente tem esses projetos, tem vários deles são financiados. Né? Então nós temos o projeto da Araçuaí, desde o início, né? Desde a UTI educacional, passando pela Araçuaí Sustentável, até chegar hoje, chama-se Ara Sempre, o Araçuaí para Sempre. A gente tem trabalhando com a Petrobras. E na Petrobras, o projeto atualmente é o primeiro da Petrobras que juntou o social e o ambiental, porque lá era dividido, nós forçamos aqueles juntados, não pode ficar dividindo pedaços. Né? Lá, nós estamos há 10 anos no Maranhão, a gente começou com o fundo de pobreza, existia recurso federal que estava lá na Secretaria de Saúde. A gente trabalhou para reduzir a mortalidade infantil neonatal em 17 municípios, mobilizando MDI, postos luminosos, educadores. Eu acho que a gente tem até um livro aí, depois posso te dar, sobre Cuidando do Futuro. A gente conseguiu reduzir a mortalidade infantil neonatal em 17 municípios, com indicadores muito abaixo do Ministério. Era um programa que não tinha médicos, não tinha profissionais, não tinha Estado. Tinha gente, mais de 8 mil pessoas, cujos nomes estão nos livros, participaram. E aí, a partir disso, a gente teve o apoio da Fundação Vale, hoje. A gente tem apoio ligado a outros grupos, São Paulo, Instituto da Vida, Pórtico. Então, pessoas que nos procuram, né? Querendo fazer parte dessa... No Jequitinhonha nós começamos, os funcionários da Natura foram que nos chamaram na época. Enfim, isso faz parte de um jeito, né, da gente... E tem outros recursos que são mantidos propriamente, né? Quer dizer, esse é o desafio da instituição, dela conseguir um dia gerar, né, condições de tecnologia, de vender seus serviços e vai para integrando a cooperativa. Vai para eles. A cooperativa, ela surgiu e no primeiro experiência nós chamamos lá atrás, que chama a pedagogia do sabão. Né? E partindo da lógica, todo mundo sabe fazer sabão, sabão é útil, se você inventar uma moda, você, né, ele até vende. Né? E da lógica que nós aprendemos com o Robinho, se você trabalhar com, né, quantas maneiras eu posso usar um pedaço de madeira e tal. E aí nós criamos uma ideia assim, como é que você pode entrar, né? Você vai entrar nesse mercado de produzir coisas, o que ele tinha que ser diferente e inovador? Como é que você produz alguma coisa que você não tenha concorrência? Então nós começamos a produzir com os doces do sertão, do cerrado, mas não é para reproduzir os doces que tem em Araxá, por exemplo, todo mundo conhece. A gente produz um doce que ninguém conhece, novo, um jeito novo, as coisas com madeira, etc, etc, etc. Essa lógica foi gerando, envolvendo gente, e aí nós percebemos que tinha esses meninos entrando. O desenho que a gente arranjou na época era uma cooperativa, mas ela não é cooperativa no sentido tradicional, ela parte de alguns princípios, assim, que eu falo, alguns princípios marxistas, né? É a cada um segundo sua necessidade e a cada um segundo sua capacidade. Então, são várias unidades de economia solidária. Então, o pessoal da madeira, do ferro, do doce, do software, do cinema, eles têm autonomia na gestão dos recursos, que eles fazem sua gestão, sua reserva, seu fundo de recursos, investimento, etc. E fazem sua programação, de quanto que a gente tem que produzir e tal. O que a gente estabeleceu para todo mundo é que ninguém pode ficar no vermelho. Todo mundo tem que ganhar de acordo com a sua necessidade. Assim, ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo pelas 4 horas de trabalho. Depois disso, é cada um segundo sua capacidade. Acertou aqui, todo mundo pode. Aí vai. Então, ela se equilibra. Quando uma está no vermelho, 2 meses, ela não pode ficar 3 meses. Opa, tem um problema de gestão, você fica lá. Como é que uma ajuda a outra? Com uma cobre a outra. Então eles começaram a fazer de cobras muito solidárias, né, de juntar coisas. Então, por exemplo, nós estamos nesse espaço aqui, tudo isso aqui é fruto do trabalho deles. Onde juntou o pessoal do ferro com a madeira, não sei o que, isso aqui é tudo. Tudo que está lá, bom, que lá também é uma fabriqueta.
casa de passarinhos, né? Então, mas elas surgem sempre da mesma lógica, né? Os meninos vão aprender brincando e vão criar, né, de quantas maneiras eu posso usar um recurso. E elas, como é que elas ocupam o mercado. Então ela era muito ligada ao CPCD. Então com o tempo ela foi se afastando. Não precisa mais de dinheiro para pagar isso, não precisa alugar o telefone, precisa disso, nós temos. Então ela virou instituição independente e ela recebe todos os meninos nossos, né, que passam por lá, pelas todas as áreas, aqueles que se adequarem, se interessarem, eles ficam, permanecem e vão tocando. E o limite dela é a capacidade criativa dela, né? E eles praticamente não tem limite, né? À medida que vai inventando. Vai crescendo. Então, eu vou de cinema, agora tem uma de culturismo comunitário, tem outra não sei o que eles vão inventando. Mas elas mantêm os princípios, né? E são movidas a isso, a desafio. E é mesmo assim, é muito lúdico o trabalho deles, né? E agora a gente percebeu que o desenho de ser cooperativa não era o melhor, que eles poderiam ter sido um projeto específico do CPCD, porque são tão sobretaxados de taxas, impostos, não sei o quê, que às vezes eles ficam em situações muito incomodadas. Então hoje está sendo discutido isso com eles, mas tem os meninos que entram, depois já viraram empresários e tal. O Robinho virou um mega empresário, designer de imóveis para boutiques, hotéis, não sei o quê. Que demais! Que é o cara que sacava naquela... E aí você tem situações, por exemplo, essa aqui de uma casinha lá dentro, vou te mostrar, das recentes, deve ter uns 10 ou mais anos, da Casa de Passarinho. A gente puxou de uma roda com eles, né, falando de conjuntura atual, etc., movimento de sem terra, de sem casa, de sem isso, então, tudo bem. Aí, de repente, eu não sei como é que surgiu, eu levantei. Mas vocês ouviram falar do movimento dos passarinhos sem casa? Mas não tem isso? Eu falei, claro que tem, você sabe, não tem passarinho que não tem casa. Passarinho em qualquer lugar. Ele, pô, não é não, Eu falei, claro que tem que fazer casa passarinho. E se fizer, vamos fazer, vamos brincar. Começar a fazer. Fizemos uma primeira lá, né? E aí pronto. E aí, que bacana, faz outra. De repente eu falei, opa, isso aqui está virando possibilidade de negócio. Né? E aí começamos essa discussão, né? Vamos aprender a fazer isso. Como é que é uma casa para BTV, possível BTV, mas para canarinho. De canarinho tem que ter uma parede do fundo, que ele só bota se tiver uma parede de proteção. Bonitinho. Se não, se tiver tudo aberto, não entra que o outro, né? E assim, então nós começamos. E aí viajou mesmo, né, nessa maionese, né? E aí tem casa, eu falo assim, bom, nós temos um programa Minha Casa e Minha Vida, tem, aquela lá, por exemplo, você vê, tem janela com treliça, tem garagem, tem piscina, tem playground. Essa aqui é Minha Casa Minha Vida. Tem Minha Casa Minha Vida. Tem uns que são de 2 andares, tem casa passarinho sofisticado. Muito especializado esse serviço. E aí usando material reciclado, usando tinta de terra, usando recursos. Sempre sustentável, sempre com um cuidado ambiental. E aprender isso. E aí isso chega num ponto, quer dizer, isso gera alguns desafios. Primeiro, que isso aí tem mercado. E aí você começa a entender, há uns tempos atrás, nós tivemos um contato com um cara de uma grande consultora, produz apartamentos de luxo em Belo Horizonte. Eu perguntava para ele assim, mas quando o cara compra um apartamento desse de luxo, caríssimo, então, o que vocês dão para ele? Te dá uma garrafa de champanhe francesa, bacana. Mas é uma bobagem, né? Besteira. Por quê? Porque brindou e acabou. O que você acha que a gente dá para uma casa de passarinho, chique, no padrão do seu apartamento? Para quê? Para hospedar os passarinhos que aparecer por aqui, põe na varanda, alimentos, passarinho bem limpo e tal. Pô, que ideia, fazer top. Aí há pouco tempo eu estava numa palestra com a Caixa Econômica, falei disso contando, né? Eu falei, pois é, né? Você imagina o que significa, como é que é o programa Minha Casa Minha Vida, que vocês financiam? A dona de casa, com o sonho realizado, quando ela recebe a chavezinha, o que vocês dão para ela? Um abraço e uma escritura e um tchau, né? Às vezes nem um abraço vocês dão, né? Mas vai mandar entregar a chave. Falou, pois é. Já imaginou simbolicamente que nós interessamos ter uma casa de passarinho? Falou, a sua casa que agora cuida dos passarinhos que te visitar. Põe lá na porta. Faz um. Aí a moça falou, isso é muito legal.
Ela falou, você topa? Eu topo. Quantos casos vocês fazem por ano Minha Casa Minha Vida? Sei lá, 1 milhão e tanto. Eu falei, meu Deus, estou ferrado. Imagina, nós vamos parar uma cidade para nós construir, fazer casa passarinho. Mas topamos, não tem problema não, vamos fazer. De repente você percebe que uma brincadeira surgiu um plano de negócio e vive uns meninos. Então, isso faz parte de uma lógica que não importa muito se é a coisa da tecnologia, da geração de trabalho. Não, você tem a questão do software, tem do cinema, agora vai ter uma televisão lá em Araçuaí, vai ter numa loja, qualquer coisa, não importa. O que importa são os princípios norteadores e como é que você trabalha dentro de uma causa. Sim. Aí sim. Porque é o mesmo jeito, como é que você faz para você mobilizar para reduzir a mortalidade infantil, usar onda para captar água, sabe? Mas você vai juntando isso dentro de um guarda-chuva conceitual, de princípio, e aí você vai botando os penduricalhos todos, né? E de princípios muito bem definidos, né? Assim, muito bem compreendidos, né? Bem digeridos, digeridos, metabolizados para virar um valor. Acomodados, exatamente. E aí a gente construiu para nós uma máxima assim, que as coisas, né, que a gente faz, tem coisas que tem preço e tem coisas que tem valor. Né? A gente gosta de trabalhar muito essa diferença porque leite materno tem valor e leite em pó tem preço. Se a gente está produzindo, né, quer saber se isso que a gente está produzindo é leite materno ou leite em pó, porque se for leite materno é para a vida toda. Né? Vai viver a vida toda, porque o leite materno vai fazer uma diferença numa vida de 90 anos. Agora, se for leite em pó, não, aí, né, bicho? Aí tem preço mesmo. Aí a gente vê qual que a gente compra, né? Qual que compra. Então, o que é que gera isso? Né? Como é que a gente trabalha isso, sabe? E vai juntando isso dentro dessa lógica, né? E eu acho que isso é um prato cheio, né? Para todos nós, estava refletindo todo dia, né? Em termos de educação, da formação dos educadores. Observo todo esse processo e todos esses acontecimentos e movimentos e conclusões e insights e tudo mais, eu só vejo uma coisa por trás de tudo, que é o afeto, o carinho, o amor que o ser humano necessita, porque eu acho que a necessidade básica do ser humano é o afeto. Né? Ele pode ter tudo, se ele não tiver saciada essa necessidade, ele não vai dar certo, né? Então, para mim, saciar essa necessidade de carinho, de afeto, de preenchimento emocional é um papel do educador, eu acho. Um educador que funciona. Para mim, o seu projeto é um exemplo disso, que tem as causas e tudo mais, e tudo isso que você já me falou e tudo isso que você já mostrou e que a gente vem conhecendo nas pesquisas do seu trabalho. Eu acho que por trás de tudo é carinho, é amor, é cuidar do ser humano e desenvolver o ser humano na sua parte mais profunda, na sua essência mais essencial. É uma expressão absurda, parece, mas assim, lá no fundo da sua essência, sabe? Então, qualquer coisa que venha a ser feita, seja, na minha opinião, claro, seja distanciado desse tipo de motivação, desse tipo de olhar, eu acho que tem grande chance de não dar certo. Eu não tenho essa olhada assim. Eu acho que é só uma questão de perspectiva, né? Da perspectiva, né? Quer dizer, é o ponto de vista, é a vista a partir daquele ponto. Quer dizer, eu acho, eu olho o seguinte, hoje eu sou muito condicionado a causas. Então, então, primeiro eu sei assim, qual que é a nossa causa? O que nós queremos com isso, efetivamente? Qual que é a bandeira que nós não podemos... Nós temos todo dia levantar a bandeira, olhar para ela e falar assim, é por isso, por essa bandeira que eu quero lutar. Né? Quando você faz isso, para mim, eu falo, qual que é o melhor jeito de eu fazer isso para todo mundo, para não perder ninguém? Aí eu preciso disso tudo que você me falou. Não é? Eu tenho que ter um processo de convencimento que é de vencer com.
vencer com o outro, o cara se sentir convencido, que ele vença também junto. Quer dizer, eu tenho que usar do afeto, eu tenho que usar da cordialidade, eu tenho que trazer que seja uma coisa boa, prazerosa, que vale a pena a gente gastar a nossa energia, o nosso tempo aqui. Né? E, claro, e isso significa que nós temos a nossa causa, que vai ter divergência, vai ter conflito, vai ter divisões, não importa. Então, mas nós estamos olhando para cá. Estamos olhando, você daí, eu daqui, nós estamos olhando para lá. Sabe? Agora, quanto mais a gente puder estabelecer que essas miradas elas são compartilhadas de uma forma gentil, afetuosa, melhor, não é? Mas eu aprendo o olhar do outro, quer dizer, as percepções, quanto mais eu puder fazer essas leituras densas, mais completas, mais te facilita. Então, eu acho que isso é vital, né? Para mim, eu falo que eu sou movido assim, né? Eu sou movido a encrenca, né? Porque eu quero criar um processo de experimentação, né? de transformação de lugares, né? Você vê que eu posso criar essas condições, assim como nós fizemos no Vale do Jequitinhonha. Primeiro foi não perder ninguém por causa de cana. Hoje é o caminho de volta. Eu estou fazendo de volta. Porque aí eu tenho uma discussão hoje, eu tenho condições de conhecimento, de experiência, que nós aprendemos a captar água de chuva, sabemos fazer banheiro seco, sabemos fazer horta sustentável, sabemos fazer mandala, aprendemos tudo que ele podia aprender em permacultura. Já podem voltar. E hoje eu troco os caras. Eu falo, por que você vai? Ah, porque lá eu ganho um salário mínimo. Eu falei, se eu te der um salário aqui, você topa? Ah, se eu te der um salário, eu ganho. O que você vai fazer? Eu falei, no seu quintal, você vai plantar café. Ah, pode plantar café? Pode. Que pode, nós pode. Então, você chega numa comunidade inteira, você te põe em discussão mesmo, é um truco mesmo. Então, vamos lá, banca para ver. Então, em comunidades inteiras, você chega assim, bom, cada quintal são 13 pés de café. Por quê? Porque com 3 pés de café, você vai tomar café orgânico bacana. Os outros 10, você vai vender na feira o seu café. Só que um saco de café de 50 quilos lá em Araçuaí custa R$300. 4 sacos de café são 1.200. Pronto, eu peguei mais do que o salário. Então eu tenho uma moeda de troca. Trocou. Mas você não vai plantar só isso. Você vai plantar isso, vai plantar aqui abacaxi de baixo, você vai plantar urucum, sabe? Ou seja, você vai ganhar mais. Por quê? Porque você tem energia para cortar 14 horas de corte de cano, 14 toneladas. Você vai ter energia, você, com né? certeza. Café pequeno, café né, pequeno. Tião? E a família está aqui. Com certeza. E aí quando nós começamos a fazer isso, por quê? Porque nós já garantimos, a sua casa hoje tem água de chuva, tem um banheiro seco, tem um sistema de mandala, pipam. Quando você chega nisso, você chega na comunidade com as cruzinhas, a última vez que eu estive lá, Tião, nós compramos uma terra aqui, estamos plantando 2.000 pés de café. Eu falei, foi um prazer conhecê-los. Eu fui. Tá tudo ok. Não precisa mais de mim. Não precisa mais. Vocês viraram empresários, vocês vão vender lá em Teoflotone, em Araçuaí não compra produto, vocês vão vender lá em Belo Horizonte, vai custar R$500 a sua casa. Vocês vão se organizar, é outro papo. Mas como é que isso? Quer dizer, o que eles aprenderam? Aprenderam a cuidar e tal, da água, etc. Então, quando você começa a olhar para isso, né, essa percepção, você vai colocando os desafios, né, de trazer essas pessoas, quer dizer, de construir um referencial. Né? Um impedimento, né? Lá no Maranhão. É a consciência do impedimento, não tem outra palavra melhor. Agora, isso tudo foi um exercício de humildade, de aprender com os outros, sabe? Lá, e não importa se é analfabeto, se é uma criança pequenininha, se é um jovem rebelde, mas eu preciso de aprender o pão do doce dele, qual é a piscadela que dá, para onde é que vai. Entendi. Quando você tem isso, esse olhar, você vai buscando isso, você vai provocando que uma hora saia, entendeu? Essa coisa surge. Na hora que ela surgir, veja. Missão cumprida, né? Ela te abre um caminho e perspectiva. Você imagina o seguinte, sei lá, uns 5 mais anos, eu fui convidado pelo grupo Afro Reg do Rio, a ajudá-los.
E essa hora nós entendemos muito de reggae, de não sei o quê, de educação, e está muito ruim, mas você queria, você pode andar com a gente. Eu andei com eles em vários lugares, Vigário Geral, Cidade de Deus, etc. Um dia eles me levaram, nós vamos conhecer um projeto no Educandário Santo Expedito. Onde é que fica? Lá em Bangu. Eu falei, tá bom, pode. Aí o carro não falava nada, eu falei, você sabe onde é Bangu? Eu falei, ué, periferia do Rio. Você sabe que tem lá? Eu falei, eu sei que tem um time de futebol. Eu falei, não, o time acabou. Eu falei, então a fábrica de tecido também fechou. Eu falei, então não sei mais nada não. Mas quando eu cheguei assim, eu bati num muro, 15 metros de altura. Eu falei, isso aqui parece uma cadeia. Eu falei, mas aqui é o complexo penitenciário, é Bangu. Mas vocês falaram que era Educandário Santo Expedito. Eu falei, o nome do Educandário. Eu falei, mas uma cadeia? Eu falei, então tem uma coisa errada. Esse santo é muito bom, ele dá a mão nas pernas, porque é um cadeão dele. Aí eu levei o que vocês vão fazer aqui? Não, aqui estão presos jovens que estão cumprindo cadeia, que têm entre 18 e 21 anos. São de gangues e de grupo, Comando Vermelho, Terceiro Comando. O que é a oficina? Oficina de música. Ritmo. Reggae, sei lá, o que você vai. Tá bom, eu falei, pode ficar à vontade, eu vou ficar de olho. Não precisa, não. O instrutor pegou os instrumentos, chamou lá. Quer dizer, ele dá a oficina para um grupo, na hora que ele termina, ele leva para a parede e traz o outro, porque senão vocês encontram eles se matam. Os brincos dois comandos diferentes. Aí tá lá um deles, sentou, distribuiu, cada um pegou um instrumento e vamos lá e tal, assim, então escolheram, muito bem. Então é o seguinte, o ritmo vai ser assim, pá, 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 vamos lá. O terceiro sinal, 1, 2, 3, 4. No que ele começou, eu estava vendo aquele tudo dissonante. E ele começou a ajustar, e aí ele começou a ficar nervoso, porque tinha um menino que tocava surdo. Uhum. E o menino não conseguia fazer tempo. Ele fazia tudo errado. E aquilo foi incomodando, eu fiquei atento naquilo, perceber. E ele ia lá e voltava. Então, uma hora chegou perto de mim e falou, pô, o menino está me atrapalhando na minha oficina. Eu falei, o quê, meu filho? Está atrapalhando na minha oficina, está dando tudo errado. Eu falei, não estou vendo nada errado, não, está tudo certo. Não está tocando o ritmo certo. Eu falei, tá bom. Aí ele voltou perto de mim e falou, tá, continua errado, eu vou trocar ele de instrumento. Eu falei, não faz isso não. Não vai fazer isso não. Comigo aqui não. Por quê? Eu falei, não, você me desculpa. Se cada um escolher o seu, está todo mundo tocando, a primeira vez, deixa ele tocar. Mas aí não vai sair música. Eu falei, meu companheiro, olha para esse lugar, pergunta que importância tem esse batuquezinho seu aqui, sabe? Deixa quieto. E aí ele ficou bravo, nervoso comigo, nervoso com a situação. Ou seja, o final da oficina foi aquele caos. Ele chegou e falou, pô, meu companheiro, você está interessado nisso? Então vamos fazer o seguinte, nós trocando de lugar. Nós ia ter que trocar muito, não era? Então você não ia trocar. Outra, não tem outro jeito de fazer isso, não? Não sei. Eu falei, deve ter, né? Pensa aí, não sabe? Você não tem ninguém lá no Afro-Reg que podia vir com você para tocar junto? Não sei se você fica mandando ele tocar junto. Tem, então vamos trazer um amanhã para tocar isso que esse menino está tocando. Tá certo? Surdo, isso. E fomos lá. Ele trouxe um jovem. Parecia, até parecia os cabelos cortadinhos assim, todo. Você vai tocar surdo, vai ficar perto daquele cara lá, tá? Cada um pegou o mesmo instrumento que tinha na sequência e tal. Você não fala nada, não, você toca. Só. Deixa ele, meu filho. Aí foi muito engraçado, né? Porque o cara mandou o sinal, o menino do Afro-Reggae já começava a tocar assim, cheio de malemolência. E o outro não sabia se ele olhava assim, olhava para o pé, olhava para a mão, olhava para o corpo, porque eu não sabia. Tanta coisa para coordenar, né? Era muita informação para ele, ele ia. Uns 15 minutos ele percebeu que ele tinha que olhar para a mão. Depois ele começou a olhar para o cara. Com meia hora ele começou a entrar. E o outro nem foi percebendo e foi diminuindo. Parou de fazer graça e começou a dar para ele um ponto de apoio. E ele, resultado. No final da oficina, o menino brilhava, os olhos dele mudaram. Aquele menino olhava para a cara dele assim, faltava assim, aquilo me marcou tanto na hora que eu vi, que na hora que terminou a oficina e tal, né? E o instrutor legal, porque o ritmo saiu, eu cheguei perto do cara que está preso lá, do jovem, falei, cara, você arrasou. Arrasou mesmo, parabéns. Ele olhou para mim, assim, assustado, falei, se você continuar assim, você vai tomar o lugar desse cara aqui na banda, hein? Aí ele falou assim, moço, você sabe o que eu queria? Eu falei, o quê?
que minha mãe me visse tocando isso. Falei, cara, resolveu o nosso problema. Todos os problemas resolvidos, nem a propaganda lá, né? Chamei o tipo, falei, cara, traz a velha. Traz a velha. Aliás, traz só dentro, traz todas. Traz as mães. Só faz oficina para esse povo fazer as mães. E aí deu que baca, nós fomos analisar a história desse menino, a ficha corrida desse menino. Tinha uma lista lá de crimes que ele tinha feito, já, de tentativa de assalto, tudo. Uso de arma de fogo, de faca, de punhal, de não sei. Esse menino tem coordenação motora ótima, dá tiro. Mas aposto que ele nunca tocou um tambor. Nunca bateu. Então, eu não preciso fazer a grande, mas ele deve estar dizendo para mim na piscadela, eu quero que a minha mãe me veja fazendo uma coisa que ela não imagina. Entendeu? Quero que minha mãe me visse tocando isso. Ou seja, o filho dela, esse criminoso, bandido, pode também fazer uma coisa boa. O cara me deu o sinal, cara. Isso faz sentido. Como é que a gente puxa esse menino, mostrar que ele... E aí como é que você liga isso, uma grande discussão que você fez? Quer dizer, quando é que rompe-se, né, essa ligação, a ideia assim, vou usar a palavra assim, do mundo civilizado para você cair da barbárie. Não é do dia para a noite, é um processo de rompimento, de perda até que um dia, cara, mas o cara faz todo esforço para segurar a onda dele, né? E aí a gente começou a discutir isso, né? Quer dizer, quais são esses sinais que esses meninos dão, o que a gente precisa de fazer, que sentido a gente pode dar isso, né? Para mexer com essa coisa. Então, quando a gente fica, essa experiência lá nos remeteu, né, a refletir, quer dizer, essa coisa desse que impacto é esse, que faz sentido aonde, e como é que a gente canaliza isso para não dissipar essa energia, porque isso é energia, né? Sim. Se a gente juntar essa energia, produz calor, luz e tal. Se deixar dissipar, né, vira outra coisa, vai embora, esvazia-se, né? Então, eu acho que é isso, quer dizer, e aí o que é o nosso jeito? É de estar sempre olhando para isso, mas estar olhando também a possibilidade de estender essas questões, né? E levar isso. E aí você provoca, né? A ideia é sempre provocar e as pessoas se sentirem que elas são estimuladas a conseguir. E o que mais a meninada deseja, a juventude quer, é construir caminhos novos. Sim, sem dúvida. Porque eles já viram esse filme, eles não estão, não é que eu estou adorando que eu tenho que entrar para fazer isso, para entrar nessa lógica da aeronáutica, de fazer como chama lá, a prova do vestibular, para entrar na universidade, para não sei o quê, porque depois tem que fazer. Sabe, ele sabe que isso aí é um funil onde a possibilidade dele ser bem sucedido. E é aquilo que você disse, é um reducionismo mesmo. Aliás, falando em reducionismo, o ministro Mangabeira Unger respondeu a sua carta? Não. Nunca, né? Nunca respondeu. Não saberia, eu acho. Não respondeu, não. Eu acho que todo esse trabalho vai construir uma geração de pessoas conscientes de que é de baixo para cima que a coisa acontece. Sim. Não do poder público para baixo, né? É o contrário. Eu acho que esse trabalho que você realiza e esses projetos, tem outras pessoas também que eu admiro muito, o José Pacheco, né, lá com o Projeto Âncora e os outros que ele toma conta, e tantas, a Eda Luz lá de São Paulo. Então, esse tipo de trabalho me dá uma absoluta fé no ser humano, assim, que eu nunca perdi, na verdade, eu sempre tive fé no ser humano, tenho e creio que sempre vou ter. Mas isso para mim é material, é ver uma coisa materializada, é algo concreto que sim, que é possível e que está se construindo uma nova geração, uma geração muito mais produtiva, muito mais consciente do que se pode realizar, do que se pode fazer, enfim, não tenho nem palavras para descrever nossos políticos futuros, né, Tomara?